A nossa reflexão de hoje é sobre batismo por aspersão. É certo batizar por aspersão? Sim, mas também é certo batizar por imersão e batizar por efusão. O batismo por imersão é imergir, é afundar o fiel que confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador naquela água. E aí, segundo os imersionistas, aquilo representa a morte e quando tira lá dentro, representa a ressurreição. O texto que eles usam é um texto que não vai dar para a gente aprofundar aqui, porque aqui é apenas para despertar você e fomentar esta polêmica para que você estude, procure um léxico, procure um comentário bom e assim tenha as suas convicções. Esta é a convicção do imersionista. Mas existe o batismo também por efusão. É que aquele que coloca água numa vasilha e derrama sobre o fiel, o crente, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, derramando água sobre ele. E existe o batismo por aspersão, que na verdade a nossa igreja presbiteriana também diz que batiza por aspersão, muitas vezes é mais por efusão. Porque na verdade é aspergir a água sobre a pessoa e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Por que nós presbiterianos, luteranos, anglicanos e outras mais igrejas reformadas batizam por aspersão? Então, em primeiro lugar, nós compreendemos que o rito do batismo, o ritual, é um rito de iniciação. Mas antes, a pessoa tem de crer em Jesus como o único e suficiente Salvador, crer que Ele veio e morreu na cruz pelos seus pecados, aí procede-se então o rito. E o rito que é, na verdade, o batismo, uma substituição da circuncisão na antiguidade, o rito batismo utiliza-se hoje a água como elemento. E esta água não tem poder algum nela. E o batismo feito com toda aquela solenidade, com toda aquela beleza, alguns inclusive temos feito isso, colocam aquelas roupas brancas, aqueles hinos lindos, pessoas quebrantam, choram, mas aquilo não tem poder algum de salvação. Não tem poder algum de salvação. O batismo, esse rito, é na verdade uma expressão visível de uma graça invisível. Aquela água do batismo, ela representa, o elemento, a água, representa a lavagem que foi feita em nosso espírito pelo Espírito Santo. Entende? Que fomos batizados e na verdade fomos lavados regenerados pelo Espírito Santo de Deus. A água representa isso. Então, já que é assim, não há poder na água, o batismo é um rito simbólico, o batismo é uma representação da graça, é uma representação visível de uma graça invisível, de uma transformação que foi feita pelo Espírito Santo, que nos regenerou, que nos transformou em novas criações, novas criaturas. A igreja presbiteriana e estas igrejas entenderam, tanto faz ser muita água ou pouca água. Para que brigar quanto a isso? Em poder algum. Entendeu? Segundo aspecto é que entendemos que tem um documento chamado Didaquê, bem lá primitivo, um comentário. E lá diz o seguinte no Didaquê, que o batismo deveria ser feito em águas correntes, não havendo águas correntes que se fizesse em águas paradas. E como ficava, por exemplo, o caso de prisioneiros que convertiam e tinham de serem batizados da cela numa parte naquela prisão. Paulo, por exemplo, que batizou aquele carcereiro e toda a sua casa. Será que ali havia um batistério? Será que ali havia um poço? Aquele eunuco, por exemplo, Filipe o acompanhou e ele naquela carruagem pergunta para Filipe: o que impede de eu ser batizado? Está água aí. E aquele riacho que tinha uma profundidade de uns 25 ou 40 centímetros, tinha aquela água passando naqueles seixos, naquelas pedras. Certamente Filipe batizou aquele eunuco
com água na cabeça. Certamente. Outra coisa, a terceira coisa que argumentamos, é que toda purificação, todo ritual de purificação feito lá no passado, naquele tabernáculo, naquele templo, lá entre os judeus, toda purificação era feita, todo ritual de purificação era feito por aspersão. Lembra, por exemplo, quando Moisés mandou que todo israelita matasse um cordeiro, porque era Páscoa, e derramasse o sangue e espargisse nos umbrais? Então, se for ver a palavra aspersão, aspergir, espargir, todo o ritual no passado, até os dias de Jesus, até os dias de João Batista, os rituais de purificação eram feitos por aspersão. Por aspersão. Já que eram feitos por aspersão, e a água e o batismo tem esta também exemplificação que simboliza a purificação. Porque já foi feito lá na cruz do Calvário a expiação pelos nossos pecados, nós recebemos a purificação, a expiação uma só vez pelos nossos pecados, e nós já recebemos a limpeza, a purificação. Por que não batizar então por aspersão? A água não purifica, o rito não purifica, mas é apenas uma expressão, o símbolo que já foi feita uma purificação naquele fiel que converteu e quer batizar. Mas outra coisa também, é que a palavra batismo, na visão dos imersionistas, e eles são radicais, alguns deles, porque tem uns imersionistas e pensadores, dentro da perspectiva reformada, que o que eles fazem? Muitos deles declaram que significa afundar o fiel, mergulhar o fiel. E aquilo representa morte e ressurreição, como eu lhes disse. Mas só que a palavra também, no grego, nós vimos os léxicos que nos explicam que a palavra batismo, batizar, significa também lavar, banhar, aspergir. A gente vê nos evangelhos o pessoal perguntando, mas os seus discípulos não batizam as mãos, não lavam as mãos. As camas tinham de ser batizadas, espargidas, purificadas. Então entendemos que podemos batizar por aspersão, porque a palavra batismo significa lavar, significa também aspergir. Ah, mas Jesus foi batizado por imersão. A Bíblia diz que Jesus saiu da água. Mas você pode gritar uma criança na rua, no momento de chuva, aqui em Montes Claros, a criança está brincando lá naquela enxurrada, e você fala assim: ô menino, sai dessa água, sai da água. Argumentos, e vamos argumentando. Conclusão: as coisas são muito práticas. O problema é que hoje as igrejas degladiam tanto com temas como este. E nós queremos dizer, e eu quero dizer para você que é imersionista, que eu te respeito, continua batizando por imersão, se você entende assim, e nós estamos indo para os céus. E nós já fomos batizados no Espírito, pelo Espírito Santo de Deus, já fomos lavados pelo Espírito Santo de Deus, somos novas criaturas, e o batismo é um símbolo. Devemos obedecer esta ordenança? Sim. É um sacramento? Sim. Devemos obedecer e devemos batizar? Sim. O que nós não podemos fazer é ficar aí tendo uma vida cristã, permita-me dizer, tão medíocre, tão rasa, por causa destes teminhas que não nos levam a canto algum. Por isso que eu volto a dizer que os nossos debates aqui, esses temas, a gente polemiza aqui com carinho, para que você pense, porque eu também estou com 35 anos de crente, 35 anos, 28 como pastor, e tem muita coisa que eu tive com o tempo desaprender, porque a gente ouve, e o importante é pesquisar, sermos como aqueles bereanos, que Paulo chegou em Bereia e eles foram conferir. Mas o que acontece com a gente? A gente recebe tudo e entra na cabeça da gente, alguns emaranhados, algumas teias, e quando você pensa que não, você é impedido de viver uma vida cristã em paz, tão saudável, e relacionar com pessoas. São impedidos, nós somos impedidos por causa desses adereços que não levam a lugar algum. Olha, Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.